Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz, aqui na sua TV União. Para nós é uma alegria muito grande, querido, poder chegar até você, sempre neste horário, todos os dias, para conversar com você um pouco sobre a Palavra de Deus. E hoje, você já sabe, o programa tem um quadro muito especial, que é a Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica no rádio, na TV. Para nós é assim um prazer compartilhar toda quinta e sexta-feira, neste horário, com esta programação, compartilhando com você da lição bíblica do próximo domingo, onde estaremos estudando mais uma parábola de Jesus. Aliás, esse trimestre, querido, tem sido abençoadíssimo, abençoadíssimo, riquíssimo em ensinamentos para todos nós, não é? E hoje, mais uma vez, estaremos estudando mais uma das parábolas de Jesus. Já está conosco aqui o pastor William, que já estará também cumprimentando os nossos queridos telespectadores. Pastor William, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Eliseu. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo neste momento. É um privilégio estar aqui com vocês para compartilharmos um pouco do estudo da Palavra de Deus. Muito bem, queridos, nós vamos hoje estudar um tema muito especial, não é? Que é a lição de número 12, a lição que nós vamos estudar esta semana, muito especial, que tem como tema esperando, mas trabalhando no reino de Deus. É a lição de número 12, no dia 23 de dezembro, que é a lição do próximo domingo. Antes, porém, queridos, quero fazer um convite muito especial. Nós estamos ali na Avenida Jerônimo Câmara 1080, bairro de Nazaré. Nós estamos ali com a nossa igreja de portas abertas para receber você e toda a sua família. Todo domingo, queridos, a partir das 9h30, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando exatamente esta lição. Exatamente a lição que comentamos na quinta e na sexta-feira no nosso programa. E eu quero convidar a você para estar conosco. Nós temos classes para crianças, para adolescentes, para jovens, também para adultos, com assuntos também bem específicos, voltados para cada faixa etária. E à noite, nós temos o nosso grande culto de celebração, uma oportunidade também muito especial para toda a família. Leve sua criança, nós temos um trabalho muito especial voltado para a sua criança, que é o Geração Futuro, um trabalho realizado pela nossa igreja. Você vai para o culto, deixa a sua criança lá no departamento infantil, lá na União Kids, e ela lá vai ser trabalhada e assistida pelos nossos professores e professoras, e você vai estar no nosso santuário, cultuando, adorando e bendizendo o nome do Senhor, tá bom? Você é convidado a estar conosco, a participar do culto de celebração ao Senhor nosso Deus. Durante a semana, na terça-feira, nós temos o nosso culto, na terça-feira nós temos o ciclo de oração, começando às 9h30 até às 17h. Na quarta-feira temos o nosso culto de ensino da palavra. Na sexta-feira temos o nosso culto de oração. E no sábado, a partir das 9h30, nós temos o ciclo de oração da juventude. Você tem uma ampla programação para participar conosco, não só na nossa sede, mas em várias congregações que temos nos mais diversos bairros da nossa capital, também no interior do nosso estado e ainda no estado vizinho da Paraíba, ali em Mamanguape e Nova Floresta. E hoje, queridos, nós estamos aqui com a lição de número 12 e vamos estar estudando um tema muito especial, esperando, mas trabalhando no reino de Deus. E tem como texto áureo
o capítulo 4, e verso 10 da primeira carta de Pedro, que diz o seguinte: cada um administre aos outros, preste bem atenção a essa palavra, o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E a verdade prática da nossa lição diz o seguinte: enquanto vigilantes, aguardamos a volta de Cristo, devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. A nossa lição está baseada no capítulo 25 do livro de Mateus, capítulo 25, verso 14 até o verso de número 30. E os objetivos da nossa lição são os seguintes: interpretar a parábola dos 10 talentos, incentivar a utilização consciente e responsável dos talentos recebidos de Deus e conscientizar de que o nosso dever é trabalhar até a vinda do Senhor. Pastor William, mais uma vez nós estamos aqui com um tema muito especial, né? E uma parábola muito rica de ensinamentos, muito rico para nós. E a gente já podia começar perguntando o que Jesus queria de fato, né, ensinar nesta parábola dos talentos, não é? Verdade, pastor Eliseu. Na verdade, os capítulos 24 e 25 de Mateus somam o maior sermão escatológico proferido pelo Senhor Jesus. Verdade, né? São parábolas que vêm se ligando uma a outra, referindo-se ao nosso preparo quanto à volta de Cristo, como se preparar, como estar no momento em que Cristo vier nos buscar. E que Jesus queria ensinar nesta parábola, que na realidade são 8 talentos e não 10, porém habitualmente chamamos de 10 talentos, talvez na interpretação da maioria dos estudiosos, disse 10 talentos por se tratar do que recebeu 5 e apresenta mais 5, totalizando os 10 talentos. Embora a proposta seja a mesma da parábola das 10 virgens que nós estudamos na semana passada, sobre a postura quanto à volta do nosso mestre, diferentemente dessa parábola, dessa anterior, a parábola dos 10 talentos não trata do preparo quanto à nossa santidade na espera, mas sim vamos tratar nesta parábola sobre o serviço, sem dúvida, né? Sobre o trabalho na obra de Deus. É isso que trata essa parábola. Então, a temática é o que aqueles servos deveriam estar fazendo enquanto aguardavam o seu Senhor, e eles receberam ali os seus bens, receberam os talentos do seu Senhor, com a promessa de que viria de volta, e eles teriam que prestar contas àqueles talentos que foram dados a eles. Vejam, a nossa verdade prática fala bem claro sobre isso. Diz, como o senhor leu, enquanto vigilantes, aguardamos a volta de Cristo, devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. Então, para finalizar essa palavra, a parábola das 10 virgens e essa parábola dos talentos, ou dos 10 talentos, elas se completam. É verdade. Muito bem, esta lição, ela tem várias vertentes muito especiais, e pastor William, nós podíamos ver assim quais as personagens desta parábola, para a gente se situar um pouco dentro do contexto da parábola, e depois nós vamos ver
mas alguns aspectos, não é, do serviço propriamente dito, daqueles a quem Deus levantou para desenvolver essa missão tão nobre, não é, da obra de Deus. Mas, dentro desse contexto, quem está envolvido aí? Quais são os personagens desta parábola? Bom, os personagens dessa parábola, é bem rápido isso, o homem rico dessa história, simbolicamente, representa o Senhor Jesus, né? De um modo simbólico. O Senhor Jesus, se nós formos observar as suas palavras deixadas para os discípulos antes da sua partida, são palavras de instrução acerca do que eles deveriam fazer ou estar fazendo enquanto ele estaria ausente. Sem dúvida, né? sem E a dúvida. palavra que Jesus deixa aos discípulos é que em breve ele voltaria. Mas Jesus deixa uma ordem: ide, ensinai, ide, fazei discípulos, né? Em todas as nações. Então aqui é uma representação simbólica da pessoa de Jesus com relação à sua igreja, né? É claro que tem uma ótica, vamos dizer assim, profética com relação a Israel, mas nós vamos estar vendo aqui no nosso estudo com mais ênfase sobre a igreja, né? O posicionamento nosso como igreja aqui na terra, certo? A viagem que o Senhor, o dono dos talentos, né, dos bens, faz, essa viagem é justamente o espaço entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, né? Enquanto Cristo parte, ele parte com a promessa de que iria voltar, né? Então nós aguardamos essa promessa se cumprir, que é a segunda vinda de Cristo. Os talentos são habilidades dadas de Deus, né, de Cristo, aos seus servos, né? Habilidades dadas às pessoas. Podem ser vistas, mais na frente nós vamos ver isso, pastor, que pode ser visto também não só como os dons espirituais, mas também habilidades, no que se refere ao ponto de vista físico de cada um de nós. Habilidades dadas por Deus, capacidade mesmo para um trabalho material na obra do Senhor. Amém? Então, algo específico, por exemplo, que Deus dá a alguém e aquela pessoa faz com muita habilidade. Os servos são os discípulos que estavam naquele momento ouvindo a Jesus, né? E a nós. Esses servos representam a igreja, nós, cada crente representado ali. Então, todo crente, isso é importante, nós frisarmos neste estudo, todo crente tem um dom. Ninguém é inútil, né? Ninguém é inútil. Veja que no versículo 14, ele chama todos os servos e entrega-lhes os bens. O Senhor, aquele homem, não deixa ninguém de fora. Sim, todos são chamados e todos recebem um talento, ou talentos, né? E é dito por Jesus na parábola que cada um recebe de acordo com a sua capacidade, né? Com a sua capacidade. Então, estamos, na verdade, como a própria Bíblia relata, estamos num negócio do Pai Celestial, né? Nós temos aqui Jesus mesmo respondendo a sua mãe, certa vez, ele diz assim: por que vocês estão me procurando? O senhor lembra quando Jesus, quando o menino é levado ao templo, e ali os pais parece que perdem Jesus ali, né? E depois, quando acham, Jesus, ele diz: por que vocês estão me procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Veja aí, Jesus fazendo, na parábola, Jesus faz esse contraste, faz essa comparação, né? De que nós estamos no negócio de Deus. Os seus talentos, Ele nos confiou um negócio.
né? Parece meio estranho, soar um pouco estranho, mas mas é a realidade, porque o próprio Jesus considerava se tratar de um negócio de Deus e que tinha que se tratar com fidelidade, com pureza, com diligência, né? Porque era algo de Deus. A obra dele. Na própria parábola, ele vai usar exatamente atuações do nosso dia a dia. Ele está falando de dispenseiros, ele está falando de mordomo, ele está falando, não é, das atividades de bens, não é, de dons, de valores, não é? Ele estava se referindo ao sistema financeiro da época, não é? Ele falou aí de banqueiros, ele falou de emprestar dinheiro a juros, não é? Ele falou de aplicar, não é, por assim dizer, numa poupança, não é? Então, na verdade, a parábola, nós temos dito aqui constantemente no nosso programa, que ela lança luz. Ela em si não é a verdade propriamente dita, mas ela lança luz na verdade que Jesus está explicando, não é? Então, essa é uma realidade que a gente precisa ter bem assim consciente no nosso coração. Você que vai estar amanhã, né, melhor domingo, ensinando, ou quem sabe na sua classe, ouvindo do seu professor, entenda que quando Jesus usava uma parábola, ele usava com o intuito, nessa figura de linguagem, com o intuito de trazer luz. Certamente, se ele estivesse falando hoje, pastor, ele estaria falando de iPhone, de iPad, com computador, ele estaria falando da linguagem do nosso dia a dia, claro, entendeu? Então, nós precisamos, quando nós estamos estudando a palavra, nós precisamos nos situar na cultura, na geografia, no tempo, para poder entendermos essa verdade. Mas uma coisa muito interessante, pastor, e o senhor fez essa colocação, e eu entendi como sendo uma colocação muito importante, é o seguinte: ninguém tem desculpa. Não tem nenhum crente, nenhum um discípulo, um servo do Senhor que vá dar uma desculpa para dizer que não tem. Eu não faço, eu não trabalho porque não tem. E eu achei muito interessante, nesta ilustração de Jesus, é que quando ele usa essa expressão, a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1 talento, na verdade, ele necessariamente, ele não estaria fazendo distinção ou discriminando alguém, muito pelo contrário, ele demonstra aqui que a distribuição dos dons é dado a cada um de acordo com a capacidade de cada um, não é? Há pessoas que não têm condição, não é? Outras pessoas são muito preparadas e têm condição, e ele dá capacidade maior. Agora, uma coisa que fica bem claro nessa lição, dentre os muitos ensinos que a gente pode entender, é que Deus não trabalha com valor no sentido monetário, entendeu? Mas ele trabalha com valor no sentido do significado que representa. Por exemplo, o homem que recebeu, o discípulo que recebeu 5 talentos, e ele conseguiu dobrar, transformar em 10, Jesus tratou da mesma forma com aquele que tinha 2 talentos e transformou em 4. Não é? Então, percentualmente, todos os 2 trabalharam iguais. Não é? Isso é muito significativo. E todos eles foram louvados, todos eles foram honrados. Não é? Agora, o que recebeu um não fez frutificar, não fez render, e por isso foi amaldiçoado. Então, entende dessa maneira? 1 Coríntios 12, versículo 18, Paulo diz assim, pastor: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, há uma soberania de Deus na forma da distribuição dos talentos, do posicionamento que é colocado, né? Cada um, Deus é quem trata isso, Deus é quem faz essa colocação. Então, assim, o momento em que nós recebemos esse talento,
aprendemos com o apóstolo Paulo nesse capítulo 12, é o momento em que nós recebemos, através do Espírito Santo, a regeneração. A regeneração. Que o Espírito, ele, naquele momento, ele nos insere no corpo de Cristo. E aí, nesse momento, nós recebemos o quê? Os talentos da parte de Deus. Né? Dentro, novamente, do que está se falando, dentro da soberania de Deus. O Espírito, ele nos insere no corpo, né, de Cristo. Deus nos dá os talentos. Agora, a responsabilidade do desenvolvimento desses talentos é nossa. Perfeitamente. Nossa, né? Eu quero só fazer uma observação, pastor, ainda dentro desta colocação que o senhor está fazendo aí, que é muito, muito significativa, é que o senhor fez uma colocação que é muito importante para os nossos telespectadores observarem com muito carinho, é que a soberania de Deus, né, na figura desse Senhor aqui, é que coube a ele esse julgamento de dar a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. E o Senhor colocou essa expressão do capítulo 12 aos Romanos, que foi muito oportuno para a gente entender essa verdade de Deus, né, dessa soberania de Deus, quando diz, mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um como Ele quis. Uma outra coisa muito interessante, eu acho isso muito bonito, que está no capítulo 3 do livro de Marcos, capítulo de número 3 e verso 13, ele diz o seguinte: quando Jesus elegeu, separou, escolheu os seus discípulos, já lá no capítulo 3, isso fala também da soberania de Deus, ele diz o seguinte: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Olha, meu querido irmão, você que está ligado conosco agora, preste bem atenção a esta colocação, porque Jesus, ao escolher os seus discípulos, a convidá-los, a eleger os seus discípulos, o critério, isso é muito significativo, querido, o critério foi dele. Ele disse, não é? Lucas diz que ele subiu ao monte para orar, passou a noite toda orando. A priori, se a gente olhar Jesus como Senhor, como Deus, ele talvez não tivesse essa necessidade, mas ele estava ali cumprindo a missão, como o Deus encarnado, escolhendo os homens para a sua obra. E é muito interessante, queridos, isso tira de nós toda possibilidade de envaidecimento, sabe? De soberba, de ficar soberbo, orgulhosos, prepotentes, não é? Por quê? Porque essa escolha é divina. Uma outra coisa muito importante, querido, que quando Deus escolhe, e aí, pastor William, é muito importante que os nossos telespectadores observem essa realidade, porque quando Deus escolhe, é um ato soberano, não adianta alguém dizer que gostou, deixou de gostar, porque não depende da outra pessoa. É verdade, pastor. Inclusive, esse princípio da escolha, da soberania de Deus, está exposto nesta parábola, de uma forma muito clara, sem dúvida, quando ele chama os seus servos e distribui e dá a cada um. Há uma soberania ali. Ele não pergunta, né? Ele não analisa de uma forma assim que vem... como é que se diz? Está pedindo ajuda a alguém para tomar aquela decisão, né?
Não, ele faz de forma soberana, é ele que decide. Então, alguém podia até se sentir de uma forma simples, né? Se sentir mais simples, mas esse também recebe um talento. E esse um talento é de tanta importância que teve que prestar conta diante de Deus. Também houve a prestação de conta. E nós vimos ali que foi de igual modo a forma como aquele senhor fala com o de 5, com o de 2, ele trata também da mesma forma com o que tem um talento, né? Então, assim que aquele senhor se ausenta, aqueles homens, aqueles trabalhadores, eles procuram, sabendo da sua responsabilidade, eles procuram desenvolver os seus talentos, né? De acordo com o que foi dado. Nós, observando o capítulo 15 de João, Jesus, ele se compara à videira verdadeira. E nós, como seus servos, somos as varas, né? As varas que somos ligadas a ele. E aqueles que estão inseridos nele, o próprio Jesus coloca isso bem claro, tem que dar fruto. E aquele que não dá fruto é cortado e lançado fora. É o que diz o texto em João capítulo 15. Então Deus, ele coloca de uma maneira soberana, cada um no seu devido lugar. E distribui também os dons de acordo com a sua vontade. Então, a responsabilidade de produzir, ela é de cada um de nós. É de cada um dos seus servos. Isso é dito bem claro na parábola de hoje, que estamos estudando. Olha, queridos, nós já estamos caminhando aí para o final do nosso programa, né? E amanhã nós vamos voltar a esse mesmo tema e nós temos alguns ensinamentos muito ricos da chamada de Deus na vida de homens a quem Deus preparou, qualificou, investiu para que eles fossem úteis nas mãos do Senhor, não é? Nós vamos ver o que o apóstolo Paulo falou aos Efésios, que Deus deu uns para apóstolos, para profetas. Nós vamos ver que essa capacitação, esse chamado é divino, é de Deus, é Ele que faz. Então, pastor, nós vamos já concluindo este primeiro programa, mas amanhã nós vamos voltar porque nós temos ainda um assunto muito especial, Deus usando a nossa capacidade para o seu reino. São lições muito ricas para o nosso crescimento espiritual e entendimento da palavra de Deus, para não entrarmos pelo caminho da soberba ou do orgulho. Eu quero, querido, convidar a você para estar em uma das nossas congregações. Todo domingo, a partir das 9h30, nós estamos estudando exatamente essa lição bíblica que tem sido realmente de crescimento para todos nós, e já estaremos estudando, inclusive, a penúltima lição desse trimestre. Avenida Jerônimo Câmara, 1080, bairro de Nazaré. Estamos ali de portas abertas para receber a você e toda a sua família. Fique com Deus, tenha uma noite de bênção e amanhã, pastor, estaremos aqui de volta. Deus quiser. Amém. Com a bênção de Deus, fique com Deus e a paz do Senhor.